Prezados ouvintes, é um prazer voltar a falar com vocês sobre o tema Criou Deus o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, baseada no texto de Gênesis 1, 26 e 27, que nós vamos estar lendo neste momento. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Nós estaremos falando hoje sobre a inteligência de Adão. No capítulo 2 de Gênesis, verso 19 e 20, diz assim a palavra de Deus. Havendo, pois, seu Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. A imagem e semelhança de Deus. Deus deu a Adão a sabedoria para dar nomes a todos os animais viventes, a todos os seres viventes. E também a imagem e semelhança de Deus. Deus soprou nele o fôlego de vida. Isto mostra que a vida de Deus foi concedida a Adão, que além da alma, o homem passou a possuir também o espírito que o diferencia dos animais. Vamos observar o seguinte: nenhum animal tinha condições de ser responsável para cuidar do jardim e dar nomes aos demais, só o homem. Nenhum animal tinha condições de fazer diferença entre as árvores que Deus colocou no jardim, conforme o capítulo 2, o versículo 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, o animal, nenhum deles poderia fazer diferença entre esta árvore. E também somente o homem podia conversar com Deus na viração do dia. No capítulo 3, versículo 8, diz assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Notai bem, quando eles ouviram a voz de Deus, eles esconderam. Por quê? Eles já haviam pecado, já haviam comido do fruto proibido por Deus. Somente o homem poderia sentir a separação de Deus. Os animais não tinham essa condição. E também somente o homem poderia ter consciência, como já falamos, da separação de Deus, conforme o versículo 10 do capítulo 3. Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Ouvi a tua voz no jardim, estava nu, tive medo e me escondi. Somente o homem teria condições de dialogar com Deus. Nós vemos isso nos versículos 8 até o versículo 13.
Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim. Porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Ele então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Antes da queda, isto é, antes de comerem do fruto proibido, eles viveram na época da inocência, em plena comunhão com Deus. Nós vemos que o pecado, quando entrou, através deles desobedecerem, então encerrou uma época na vida do homem que nós chamamos da inocência. Até ali, eles viviam na inocência. E aqui nós temos visto o homem, a imagem e semelhança de Deus, durante a dispensação da inocência. Nós vamos concluir com os seguintes pensamentos. Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas artimanhas. Eclesiastes 7, 29. O homem é composto de espírito, alma e corpo, conforme 1 Tessalonicenses 7, 23. Mas o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O espírito do homem volta a Deus que o deu, conforme Eclesiastes 12, versículo 7. Mas o do animal não volta. Somente a alma do homem tem muito valor e é possível perdê-la, conforme Mateus 16, 26, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Prezado ouvinte, pensa bem na responsabilidade que nós temos como seres humanos. Nós fomos criados diferente de toda a natureza, diferente dos animais. Adão e Eva conversavam com Deus. Adão e Eva tinham intimidade com Deus. Deus conversava com eles. E quando pecaram, a palavra de Deus diz que o homem ouviu a voz de Deus e escondeu. Não há condições de esconder de Deus. Tudo que nós fazemos está patente aos olhos daquele que nos criou. Só existe uma possibilidade de voltarmos à plena comunhão com Deus, é a reconciliação através de reconhecer o Senhor Jesus Cristo como único Salvador. A palavra de Deus diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós estamos encerrando essa segunda parte aqui e vamos estar orando e também agradecendo a Deus, porque mesmo naquela situação, Deus procurou contactar com o homem e nós veremos como que Deus solucionou aquele problema, sabendo que Deus ama o homem, ama o pecador, Deus te ama e Deus quer te salvar. Deus quer fazer de você uma pessoa totalmente nova, diferente, porque a palavra de Deus diz que Ele pode fazer de nós um novo homem, uma nova mulher, uma pessoa totalmente transformada pelo encontro com Ele. Nós vamos continuar isso no dia de amanhã.